Nos últimos meses, uma das reclamações mais frequentes da população capixaba é o aumento da ocorrência do pó preto. Moradores dos bairros litorâneos da Grande Vitória, como Jardim da Penha, Praia do Suá e Praia da Costa, são os que mais sofrem com o problema. A artista plástica Juni vive na Praia da Costa e revela as desvantagens de morar numa região próxima à praia. Ela mostra os cômodos mais atingidos pelo pó em sua casa. Quais os lugares da casa que você tem esse problema muito forte? Na sala do computador, onde a gente trabalha, e aqui na varanda. Cada coisa que eu tenho que trabalhar com ela tem que ser limpa. Cada utensílio e tudo. O chão, apesar de ser branco, você passa o pano sai preto na água, sabe? Eu só reconheço que está muito sujo justamente quando eu ando descalço e o pé sai preto, tá? Então eu tenho que lavar o pezinho lá toda hora. Um dos cantos da casa preferidos de Juni é a biblioteca. Mesmo apaixonada por livros, a leitura ultimamente não tem sido tão prazerosa. A proporção que eu vou usando os livros, claro, se não deu tempo da pessoa limpar, que eu tenho aqui contratado para isso, eu limpo o livrinho e vou ler outra vez, mas tem sempre poeira, sabe? É uma coisa que eu até, uma próxima estante, eu vou ter que fazer fechada, se continuar o problema assim de poeira, né? Você já perdeu livros por causa disso? Não, mas eles já estão bem mofados, já estão maltratados, né? Eles estão se acabando por causa dessa deterioração da poeira, né? Do tempo, mofo, umidade, tudo da natureza aí, né? Inclusive, a poeira é a que mais prejudica, porque a cada vez que limpa, ele vai se perdendo, né? A solução encontrada para diminuir o incômodo foi contratar uma pessoa só para fazer a limpeza diária da casa. Ele todos os dias tem que estar aqui comigo. Deus me livre sem ele. Juni faz questão de mostrar onde é mais fácil constatar o grande volume de pó. E essa aqui é a minha varanda, venta muito aqui, sabe? E claro que aqui é o lugar que apresenta mais sujeira. Então, por exemplo, se a gente passa o pano aqui, ó, o pano limpo, passamos aqui, né? E olha, isso aqui já foi limpo hoje, tá? E aí você tem um menino que faz a limpeza só daqui, não é isso? Isso, com certeza. Claro que essa daqui já tem mais uns 4 dias que eu não limpo. De repente, olha. Então, imagino o que isso pode acarretar no pulmão de uma criança, né? Nós temos que ver isso, eu acho que as autoridades têm que tomar alguma providência. O problema do pó preto não é novo. Desde que a Vale e a ArcelorMittal, antiga CST, iniciaram seu funcionamento, a poeira preta existe na atmosfera capixaba. Na última década, a produção dessas indústrias bateu recordes anuais. Em 2009, com a crise que afetou a economia mundial, a Vale foi obrigada a suspender o funcionamento de 5 das 7 usinas. Na época, a emissão de pó diminuiu, mas agora que a crise passou, a empresa chega a atingir picos de produção. As duas empresas, estamos falando de ArcelorMittal e da Vale, elas, pós-crise mundial, elas recuperaram a sua produção e estão batendo os níveis máximos de produção. Com isso, o volume, quanto mais volume de produção você tem, mais emissão de particulados você tem. Nesse momento, então, nós estamos vivendo o pior momento. Primeiro, verão, o vento nordeste é mais atuante, é mais forte, o nível de produção das duas empresas está altíssimo, e as intervenções ainda não aconteceram. Então nós estamos vivendo, sim, o pior momento. A população capixaba está sentindo o impacto desse aumento dentro de casa, mas é a saúde que sofre o maior prejuízo. Na realidade, exporta em tudo, né? Tem cal, tem carvão, tem minério, tem efluentes de chaminés e tudo mais. Bom, o que nós conhecemos hoje é muito pouco, porque pouco se monitora em relação às doenças de longo prazo. O que nós tememos é que o que você pega na sua casa e toca é o pó que já caiu. O pó fino que está indo para o pulmão, nós imaginamos que a longo prazo isso tenha consequências que só vamos descobrir lá adiante e vamos dizer, puxa, eu não sabia, né? Então hoje nós não sabemos ainda o que vai acontecer, mas é previsível que a coisa vai ser muito ruim.
Nós sabemos que as doenças que já existem respiratórias, como asma, enfisema, tosse crônicas, rinite, sinusite, e mesmo as doenças de pele, são agravadas em ambientes que têm esse tipo de poluição. Estudos feitos em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, em área industrial, e aqui em Vitória também alguns estudos feitos, mostram que as pessoas dentro da área urbana têm um maior número de crises de asma, de piora do quadro de enfisema, em função do contato com essa poluição. A poluição atmosférica é monitorada e fiscalizada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente, o IEMA. O órgão controla as partículas em suspensão na atmosfera, aquelas que possuem dimensão menor que 10 microns e podem ser inaladas. Mas, segundo a coordenadora de monitoramento do ar do IEMA, Sueli Passoni, não há legislação que determine um limite de emissão de pó de minério e carvão mineral. Essa é a poeira sedimentável, com dimensão maior que 10 microns, não pode ser inalada. É a poeira pesada que suja as nossas casas. Desde 2004, o Instituto desenvolve pesquisas para estabelecer parâmetros de base para o monitoramento das partículas sedimentáveis presentes no ar. Embora essas duas partículas, o nível, né, da presença desses poluentes na atmosfera da Grande Vitória, estejam dentro dos parâmetros legais, a maior parte do tempo eles permanecem dentro desses limites legais, nós recebemos muita denúncia. A maior parte das denúncias recebidas pelo órgão na região da Grande Vitória, elas se referem à poluição atmosférica. E o que é essa poluição atmosférica que incomoda as pessoas e que a nossa rede diz que estão dentro dos limites legais? PTS, partículas totais em suspensão, e PM10 realmente estão. Essas partículas que incomodam as pessoas são as poeiras sedimentáveis, são partículas maiores do que aquelas medidas pelo parâmetro PTS, e que são aquelas que realmente incomodam, porque elas se depositam nos móveis, nas paredes, nas calçadas, enfim. São os objetos de reclamação da população e essas pessoas têm razão. Pesquisadores da UFES nos apresentaram propostas de monitoramento e pesquisa para caracterização e quantificação desse poluente. A intenção dessa pesquisa é de medir a quantidade presente nas diversas áreas da Grande Vitória e associar isso à característica delas. É uma espécie de DNA das partículas para se saber quem é o pai da criança, afinal, né, de onde vem, como vem em maior quantidade, de onde é que está vindo isso, de acordo com direções do vento mais frequentes num período ou no outro, qual é a fonte que está originando e qual é a área mais impactada por aquelas fontes. Enfim, você faz uma análise complexa de todos esses dados e conclui, para cada área da Grande Vitória, qual deve ser esse limite referencial e qual a meta progressiva possível. É isso que os professores estão estudando. E, quando nós tivermos esses dados e essas análises, nós levaremos isso ao nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente com uma proposição de estabelecimento desses parâmetros referenciais. Nós devemos fazer isso até o final agora de 2010. Além do IEMA, representantes da sociedade civil e o Ministério Público também têm trabalhado a favor da diminuição da emissão de resíduos industriais no Estado. As associações de moradores se organizaram e se posicionaram junto ao Ministério Público para denunciar agressões ao meio ambiente e exigir medidas eficazes de redução do impacto ambiental. Nós conseguimos coisas que há 20 anos nós estávamos perseguindo e não tínhamos conseguido até hoje. Nós fizemos uma representação ao Ministério Público, são 7 associações de moradores que eu represento, e através dessa representação a gente conseguiu que o Ministério Público viesse a patrocinar essa nossa causa, e começou a fazer gestões junto à Vale, no sentido de que a Vale aderisse a essa bandeira nossa. E isso aconteceu. Depois de muita briga, depois de muita discussão, nós conseguimos fazer um termo de compromisso ambiental que a Vale assinou com o Ministério Público, conosco e com o IEMA, e que esse termo ele compreende praticamente todas as nossas reivindicações, praticamente não, efetivamente todas as nossas reivindicações,